eu nem me preocupo com o preço. O preço é importante, é importantíssimo, mas não é fundamental. O que me preocupa é produzir mais, porque se eu produzir mais, eu reduzo o custo de escala, eu melhoro a minha margem financeira. Esse é o ponto. E é isso que as pessoas deviam focar. E para mim focar em aumentar a produtividade, eu tenho que ter informação, eu tenho que ter bons funcionários, eu tenho que passar para o meu funcionário o que eu preciso fazer. Assim como o CEO tomar a decisão correta. Para tomar a decisão correta, eu preciso ter informação. Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje a gente tem a grata satisfação de ter um colega aqui da área de mercado, o Dr. Tiago de Carvalho, que é economista, vai conversar um pouquinho com a gente sobre as realidades de mercado, tanto porteira para dentro quanto porteira para fora. O Dr. Tiago tem toda a sua formação no agro, ele é especialista em várias cadeias animais, não só na avicultura, mas também na parte de suínos, a parte de cadeia láctea, algumas cadeias vegetais, enfim, é uma pessoa que transita muito bem no mercado. O Dr. Tiago, ele é professor de Economia e Gestão Rural na Unesp de Botucatu. Ele sofre, igual eu aqui em Goiânia, né, com os alunos lá, tentando abrir a cabeça para esses meninos da importância do que é eles entenderem o mercado. É o mercado que paga o salário deles, né, Tiago? E também é pesquisador do CPE Eval, que, enfim, tem muita familiaridade com essas questões tão importantes de mercado. Doutor Tiago, seja bem-vindo, certo? Obrigado pela presença, a sua agenda é sempre muito cheia, achou um pedacinho aqui para estar conversando um pouquinho, né, dessa tão importante, né, parte das cadeias produtivas que é o mercado. Nas suas considerações iniciais. Obrigado, Marcos, muito grato pelo convite. Estar aqui com vocês, aqui no Aviário, debatendo o mercado, né, mas também a cadeia de aves, cadeia de extrema importância, né, para o Brasil, até mesmo para o mundo, né, cadeia de aves brasileira. Então, para mim é uma felicidade poder estar aqui, discutir, passar informação para quem acompanha, né, todo esse projeto aí que é de extrema importância para o agronegócio brasileiro. Então, de bate-pronto, muito contente, muito feliz e grata à responsabilidade, hein? Mas vamos seguir, vamos trazer muita informação para a turma. Com certeza, Tiago. Tiago, eu pensei em a gente dividir a nossa conversa aqui, a nossa discussão aqui, em 3 grandes blocos. Aí no primeiro bloco a gente falar hoje sobre o cenário atual dos mercados dos principais, né, commodities aí que influenciam diretamente os custos de produção, porteira para fora aí, falando um pouco do mercado de milho e de farelo de soja, como que você está enxergando o cenário atual. No segundo bloco, a gente entraria porteira para dentro, a gente conversaria um pouco sobre custos de produção, como é que você está enxergando os gargalos aí para o produtor, tanto para o integrado como para as empresas, enfim, o que é alerta e que mensagem você traria para essas pessoas para tentar diminuir custo. E por último, no terceiro bloco, a gente falaria um pouco de futuro. Como é que você enxerga aí, né? Como é que é a nossa avicultura? Por que caminhos a gente vai andar? Como é que você enxerga o nosso futuro da avicultura? Pode ser assim? Podemos dividir em 3 blocos? Show de bola, perfeito. A gente vai conseguir completar aí bem aí o... É legal que um vai complementar no outro, né, Tiago? Combinado, excelente. Então, nesse primeiro bloco, como que é o cenário, como que você descreve hoje o cenário atual, certo? Dos mercados de milho e farelo de soja. O que está acontecendo hoje no mundo, né? Nós sabemos aí que nós temos uma guerra da Ucrânia, que ela é importante, parceiro internacional na produção do milho. Esse milho não vai ser colhido na Ucrânia. Temos outros probleminhas de intempéries, mundo afora, no próprio Brasil, no sul tem uma seca. Enfim, como é que você está enxergando? Como é que você... Que cenário que você faz no atual aí para a cadeia de agricultura em relação a milho e farelo de soja? Eu acho que, vamos lá, é uma colocação, é uma abordagem muito importante quando a gente discute, né, cenário de grãos, né. Eu falo que é interessante porque, de um lado, pensando no Brasil, a gente vem visto nos últimos anos recorde atrás de recorde, produtividade aumentando, seja de milho, seja de soja, enquanto também a gente olha para o resto do mundo, como você mencionou, a gente tem uma guerra na Ucrânia. Vale lembrar, a Ucrânia, né, talvez a Ucrânia, para quem trabalha com grãos, isso daí é mais natural, mas
A Ucrânia, ela entra nesse cenário o ano passado por causa da guerra da Rússia, onde todo mundo fala, puxa vida, a Ucrânia, ela produz muito, né? Então, a Ucrânia tem muita terra roxa, tá? É uma condição muito interessante de produção de grãos e pecuária. Aí não a gente está falando da pecuária de aves, mas pecuária bovina. Então ela acaba sendo fornecedor tanto de grãos como alimento para a Europa, para a Rússia, para aqueles países ao seu redor. Então, quando a gente tem um problema de um grande player, né, de produção de grãos, isso acaba afetando o mundo todo. Vamos lembrar, os principais players da produção de grãos no mundo, Brasil, Estados Unidos e Argentina, né, que já é cantado verso e prosa, e Ucrânia. Então, eu costumo dizer, nos últimos meses, Marcos, a gente tem aí um contrassenso, a gente está na motivação de produzir cada vez mais o Brasil, de ser mais eficiente enquanto a gente tem problemas ao redor do mundo. Queda na produção dos Estados Unidos, problema de seca na Argentina, que isso impacta, assim, o Brasil. Até mesmo o Brasil, né? A gente tem o Laninha, né? Eu tive, no começo do ano, a oportunidade de estar em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né? Conversando com alguns produtores de lá. E realmente a situação é complexa. E isso traz um impacto. Faz com que o agricultor, o produtor de aves e suínos e de leite daquela região importante lá, do norte do Rio Grande do Sul, vai buscar milho, vai buscar soja em outros países vizinhos, Paraguai, Argentina. Então, realmente, eu tenho uma dinâmica interessante. Agora, qual que é o estado atual? O Brasil é o grande player, junto com os Estados Unidos. Tá? O mundo, ele precisa de alimento. Uma coisa importante que eu quero trazer aqui no começo da nossa conversa, a gente vai falar sobre grãos, a gente vai falar sobre aves, inflação. Tiago, o que é inflação em economia? Inflação é o aumento generalizado dos preços. O que o brasileiro está acostumado. O que eu quero trazer para vocês é que inflação, ele afugenta o consumidor. E eu digo consumidor de tudo. Desde comprar uma roupa, um carro, viajar. Assim como escolher o tipo de alimento. Mas quando eu tenho inflação, a primeira coisa que um país faz, tá, é buscar alimento barato no mundo ou aumentar sua produção. No caso do Brasil, vamos produzir mais. No caso do resto do mundo, como uma China, quando eu tenho inflação na China, como que aconteceu em 2007, como aconteceu em 2018 e como está acontecendo agora, ela sai desesperada para comprar alimento no mundo. Tá, Thiago, mas o que tem a ver? O Marcos falou que a gente ia falar de grãos. Pois é. O que está acontecendo? Eu tenho problema de guerra, eu tenho problema climático no mundo todo e eu tenho problema de inflação no mundo todo. E aí, o que a turma vai fazer? Aonde que tem grão para você comprar? Brasil. Então, esse é o cenário quando a gente começa a falar do mercado de grãos no mundo todo. O que a gente está vendo? Se a gente pegar milho, né? A produção de milho, a perspectiva tende a cair no mundo todo. Vai cair a produção de milho nos Estados Unidos, vai ficar basicamente empatado na Argentina, na Ucrânia nem precisa falar. O consumo também tem um recuo, né? Mas realmente a gente tem uma relação estoque final de consumo e produção caindo 1 ponto percentual. O único país que aumenta a produção é o Brasil. Então, quando a gente sempre fala, aí falando de milho, aí eu pego o produtor de aves, o produtor de suínos, o produtor de boi, de confinamento, o produtor de leite, do concentrado. A safrinha tá aí, eu vou esperar a safrinha para comprar milho. O mundo todo sabe que a melhor safra nossa é a safra de inverno. O mundo todo fica na expectativa da safrinha brasileira. E se a gente olhar as exportações de milho, estão cada vez maiores no segundo semestre. E isso explodiu nos primeiros meses do ano, porque a China realmente está comprando mais milho nosso. Então, se a gente tem uma redução de produção, um consumo reduzindo um pouquinho menos do que a produção, mas eu tenho uma redução do estoque e somente o Brasil aumentando a produção, realmente a gente vai ter uma demanda mais forte do milho brasileiro. Então esse é o primeiro ponto, tá? Então o mundo tem problema, ele vem comprar milho aonde que tem essa condição mais favorável. Ô Tiago, mas só para eu entender isso melhor, isso quer dizer que o cenário, devido a essa competição internacional, o cenário do nosso preço de milho, a tendência é subir? Assim, aí é uma notícia, infelizmente, em termos de custo. Se a gente olhar os preços médios, até mesmo do mercado futuro ao longo de 2023, são preços em patamares
superiores ao que a gente registrou no ano passado. Inferiores a 2021, aqueles preços elevadíssimos, mas em patamares firmes. Por exemplo, eu vou citar o mercado futuro, que é o mercado paulista, né? Muitas vezes Goiás, MS, MT, Paraná varia, o preço Minas, assim como em outras regiões, mas eu estou falando num patamar de um preço algo em torno dos seus R$ 87, R$ 90 a saca de 60 quilos ao longo do ano. Ah, Thiago, mas está 86, 85, São Paulo caiu um pouco. Sim, é um ajuste, mas a tendência é que a gente fique com patamares firmes de preço ao longo do ano, sim. Então, essa demanda mundial favorece uma valorização no mercado brasileiro, tá? Então, esse é o cenário quando a gente pensa em milho. Mas, evidentemente, a gente vai ter uma produção maior, a perspectiva em termos de projeção, né, da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, aqui vinculado ao governo, ao Ministério Brasileiro, é uma perspectiva de um crescimento de quase 10% em relação à safra 21-22. Então, a gente vai ter uma produção maior, a gente vai ter uma produtividade crescente, pelo que a gente comentou no início. Mas é um cenário que o mundo precisa de alimento, seja por questões da guerra, seja por questões climáticas, seja por questões econômicas de inflação. Tá? Então, o milho ele vai transitar nesse sentido. Ô, Thiago, deixa eu só fazer um comentário que eu não resisto, né? É muito legal esse país nosso, né? Você vê que pode ter uma seca lá no sul, mas aí a outra região vai e compensa. Exato. E com todas as dificuldades, você vê 10% de aumento, é fantástico isso, né? A gente tem que comemorar essa condição que esse nosso país tem para quem produz, né? Para quem está no agro, né? É só esse comentário, porque vale. Com todas as dificuldades, né? Com todos os problemas, né, de políticas agrícolas, com todos os nossos percalços, a gente segue, né, crescendo, né? É só esse comentário, assim, meio ufanista, mas, assim, mostrando que esse país tem jeito, né? Mostrando que esse país, na hora que ele cair aí numa regra administrativa com mais previsibilidade, com mais lógica, ninguém segura a gente, não. É só esse parênteses, um comentário que eu não consegui resistir. É um belo parênteses, mas eu vou contemplar, e até falando da questão do grão, da avicultura, né? Eu costumo dizer para os alunos, né? A turma fala, professor, escolhi agronomia, veterinária, zootecnia, escolhi certo. Eu falei, escolha, você vai produzir alimento. Mas você tem que ser bom, tem que ser eficiente. A gente volta nesse tema depois, mas eu sempre costumo dizer, gente, qual que é a definição? Qual que é o conceito de vantagem comparativa e vantagem competitiva? E pensando no agronegócio brasileiro, nessa linha que o senhor falou, a vantagem comparativa. É igual entrar aqui na sala, tem homem, tem mulher, alto, baixo, cabelo claro, escuro, sei que cabelo pode pintar, mudar, mas olho claro, olho escuro, etc. A genética está dada. Eu estou comparando. E quando eu comparo o mundo todo, água, disponibilidade de água, clima, terra, a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão. A condição comparativa é fantástica do Brasil. E aí a gente vai para a competitividade. Qual que é a definição de vantagem competitiva? Aí, voltando para os alunos, a partir do momento que você entrou no ano 1, no dia 1 da faculdade, você está competindo com o seu colega, mas você está competindo com as outras faculdades, porque você que vai agregar conhecimento, você que vai fazer a diferença, e você que vai fazer a diferença para o negócio. Então, a tecnologia, o conhecimento, a gente que vai fazer o agronegócio brasileiro ser melhor. A gente tem todas as condições, além dos profissionais como você, como professor, para transferir conhecimento, mas esse é o ponto. Então, o terreno é muito fértil para o agronegócio no Brasil, tanto em termos de vantagens comparativas como competitivas. Então, resta a gente realmente, não é ser ufanista não, é o momento. Acho que a gente, pós-porteira, desarrumar, né? Logística, tributo, uma fala mais firme, no bom sentido do governo, em termos de abrir mercado, falar, ó, é aqui que se produz alimento, é aqui a segurança alimentar do mundo. Então, essa linha aí para contribuir com o que você falou, assina embaixo. Então, só voltando para a soja, eu acho que daí, pensando no nosso segmento aves, avicultura, a gente tem aí uma produção um pouco menor dos Estados Unidos, sim. Na Argentina, a gente tinha uma perspectiva de ter uma produção mais firme, mas realmente, por problemas climáticos, uma produção menor. E realmente, quem que vai levar essa vantagem, mais uma vez, é o Brasil, com crescente. Então, o Brasil vai ajudar a elevar o estoque mundial. Só que a grande questão do Brasil, a gente tem, e para a ração
o farelo de soja. A gente está exportando mais farelo de soja, porque o mundo precisa do farelo de soja, precisa da soja. Então, isso ajuda realmente a deixar preços mais firmes no Brasil. A soja, sim, deu uma sossegada no começo do ano, tradicional, a safra. A gente não exporta tanto nesse começo de ano, janeiro, fevereiro, março, começa a exportar mais firmemente final de março, abril, maio, junho. Então, realmente, a gente tem preços mais tranquilos, convidativos agora nesse começo de ano. Mas, sim, a gente tem preço do farelo de soja explodindo, não tem espaço para realmente ter grandes recuos de preço, tanto para o milho, como a gente já comentou um pouquinho, e a soja. Podemos ter momentos positivos, mas no geral, a gente realmente vai ter, nesse curto prazo 23, preços firmes, tanto de soja como de milho. Então, esse é o cenário de grãos quando a gente traça para o mundo todo, né? Infelizmente, a gente vem exportando mais porque o mundo precisa do nosso alimento, mesmo a gente aumentando produção e produtividade. A gente vai aumentar a produção, assim como o milho. A gente estava falando de 124 mil toneladas 21, 22. A perspectiva é que a gente chegue a 150 milhões de toneladas. A gente vai aumentar a área, vai aumentar a produtividade, mas realmente a gente está aumentando também as exportações. A expectativa é que a gente aumente mais de 20% das exportações 22, 23 frente a 21, 22. Ótimo. Tá aí os recados aí, né, do mercado, e é como o professor Thiago falou, né, gente? Hoje não dá para ser... Tem que olhar todas as variáveis, os competidores, os vizinhos, os amigos, os adversários, enfim. O mercado, as regras são muito complexas e tem que ter esse olhar holístico aí para tentar entender como vai funcionar. Agora, no nosso segundo bloco aqui, Thiago, vamos entrar para dentro da porteira e fazer um rápido explanação aí. Claro, né, todo produtor tenta diminuir custo. A regra básica é sempre produzir com mais qualidade e com menor custo. Como é que você enxerga aí os nossos gargalos aí por dentro? O que né, as empresas, as pequenas empresas, as grandes empresas, os produtores, os integrados, enfim, como fazer para tentar... eu sei que isso é muito globalizado, né? Mas de qualquer jeito, qual é a dica que você dá para a gente tentar diminuir custo? Bom, vamos lá. Eu acho que dar um passo atrás, né, professor, no sentido, vamos analisar aí trazendo para a área do Thiago, na área de gestão. A gente tem 4 grandes pilares, tá? Quando a gente analisa o que fazer, né? A gente tem esses quatro grandes pilares para a gente analisar o que fazer em relação à gestão, o que melhorar. A gente tem a questão da produção, e quando eu falo produção, abre mais também a sanidade, o alimento, a nutrição, a genética, o próprio manejo. Infraestrutura, né, clima, etc. Temperatura. Aí a gente parte para comercialização. De quem e como eu compro, para quem e como eu vendo, como que é a minha dinâmica, tem estoque, não tem estoque, e de tudo. Thiago, mas eu sou integrado, eu recebo, ok. Mas eu tenho também o meu estoque geral da infraestrutura da minha fazenda, tá? Da minha granja. Outro ponto, a gestão de pessoas. As pessoas fazem a diferença dentro de uma granja, tá? Então, o que a gente sempre fala, a gestão do RH, de recursos humanos, elas estão motivadas, elas sabem identificar problemas, elas sabem identificar oportunidades. E, por fim, o operacional com custo financeiro, tá? Eu tenho que controlar meu custo, eu tenho que saber onde estão meus gargalos, eu tenho que controlar meu caixa, tá? Então, quando a gente pensar onde que está o gargalo, o que a gente pode buscar melhorar, primeiro é conhecer bem o seu dia a dia. Eu costumo sempre falar para os alunos, para o mercado, a gente tem que namorar a nossa fazenda. Vai namorar igual quando a gente namora no começo, tem que conhecer bem, tem que cuidar, né? Tem que olhar, tem que conquistar, tem que se envolver no processo, tá? A gente fala do grãos, né? De novo, a maioria hoje da produção de avicultura de corte é integrada, a operacionalização vem da indústria, mas como que está a saúde da indústria que eu vou integrar, minha integradora, né? Mas para quem entra no mercado, como que fica o meu planejamento? 50% do custo total, não é do custo de alimentação, 50% do custo total é milho. É milho. Então, você quer saber como que está a saúde financeira de um produtor, de um setor, a gente tem que olhar para o milho. Então, se o milho está aumentando, a margem vai reduzir.
Porque na ponta final eu tenho o consumidor, eu tenho o Marcos, eu tenho o Thiago, que tem uma carne suína, tem uma carne bovina, tem um ovo, que ele pode substituir. Então eu tenho que ser eficiente. Então, o gargalo, aí pensando no produtor independente, realmente é o milho, é um insumo. Eu preciso ter uma conversão melhor. Aí depois a gente já vai entrar nessa questão de conversão. E para o produtor que é integrado, realmente eu tenho que dar todas as condições favoráveis para que esse custo alto que vem da indústria eu consiga converter rapidamente, né? O tempo mais rápido, e essa engorda mais rápida desse meu frango, dessa minha galinha, tá? Que a minha consiga produzir mais ovos, mas principalmente frango, o de corte, a carne. Então, é esse sentido. Então, passa por esses 4 pilares, né? Não adianta eu entendo muito, minha granja é referência, tá, mas como que está seu custo? Seus funcionários, eles estão satisfeitos? Eles trabalham, eles vestem? Então, é complexo. Eu costumo dizer pros meus alunos que vocês não vão ser agrônomos, veterinários ou tecnistas, vocês têm que ser gestores. E gestores financeiros, gestores de pessoas, gestores da produção, aí sim, agrônomos, veterinários ou tecnistas, e realmente gestores geral da comercialização. Então, é uma indústria, tá? Onde você muitas vezes não está lá no dia a dia, mas você tem que fazer com que ela gire e continue, porque ela é orgânica, né? Todo dia tem uma novidade, todo dia tem São Pedro colocando algumas intempéries ou positividades para a gente, todo dia a gente daqui a pouco fala de sanidade, de doença, então não é uma indústria automobilística, que eu ligo e desligo uma chave no começo do dia e final do dia, não, o processo é contínuo, né? Então o principal gargalo eu acredito que seja realmente os elevados custos hoje, pensando em 23, a gente vai falar um pouquinho de sanidade, mas principalmente a conversão alimentar. E tem uma coisa interessante de mercado, e eu venho provocando muitos outros segmentos. Se a gente voltar 25, 27 anos atrás, o salário mínimo das pessoas era R$70, lá em 95. 1 quilo de frango abatido no mercado, 1 quilo de frango abatido, eu comprava com R$1, com uma moedinha. R$1 eu comprava 1 quilo de frango abatido. Esse R$1 me representava 1,42% do meu salário. 1,42%. Então, com 1,42% do meu salário, eu comprava 1 quilo de frango. Hoje, o salário mínimo, antes de subir, 1.212. O quilo do frango abatido está R$10 no mercado. R$10 sobre 1.212 representa 0,89%. Ou seja, eu despendo menos do meu salário para comprar frango do que há 27 anos atrás. Não é verdade nos outros segmentos. Os outros segmentos também ganharam produtividade, mas o dispêndio ainda é maior. Então, o que a cadeia de frango conseguiu nos últimos 27 anos? Muita produtividade. Aí, passa pelo produtor. Essa gestão, o emprego de tecnologia junto com a agroindústria, mas principalmente dentro da granja, essa conversão alimentar. O custo do alimento é caro, mas eu tendo genética, tendo uma sanidade boa, eu consigo, com manejo bom, eu consigo converter isso, o custo alto, em menos tempo, em mais peso. Então, esse é o fator, né? Eu acho que o gargalo é conhecer bem a fazenda, é conhecer seus fatores de produção para produzir cada vez mais. Cada um vai ter, energia elétrica aqui, oscila em Goiás, é complicado, deve ficar muito... Não, aqui no sul eu tô com a seca, eu preciso de um alimento mais barato, a genética aqui não deu resultado. Então, cada um vai ter um probleminha, mas no geral, principalmente pensando em 23, os custos elevados, sanidade e uma conversão mais rápida. Tiago, muito legal mesmo essa abordagem que você fez aí, mostrando a importância, seja em qualquer nível, da pessoa conhecer o negócio dele. E a gente vê aí no campo alguns casos de amadorismo que chega a gente até a ficar assustado. Mas eu queria pegar um gancho no que você falou aí, daqueles 4 pilares, aí você falou da produção, você chamou atenção aí para a questão da gestão de pessoas, do RH. Eu considero isso um gargalo, talvez, em todas as cadeias produtivas. E aí, especificamente a avicultura, né, Tiago? Como é importante eu ter um granjeiro bem informado, motivado,
né? Tudo passa na mão dele, como você falou. Se esse cara, se você conhece bem o seu negócio, esse cara está motivado e ele está bem remunerado, ele está bem, enfim, ele está satisfeito, não tenha dúvida que o resultado vem. Né? É como você falou, a agroindústria, às vezes, ela fornece praticamente todos os insumos em alto grau tecnológico. A ração é muito boa, os medicamentos, as vacinas, tudo, e a própria assistência técnica, a qualidade do cara que visita a granja, né? Eu estou falando especificamente de uma integração, né? Mas aí você pega o granjeiro às vezes tá ali. Outro dia eu escutei uma história que um determinado técnico passou na granja e ele deixava um medicamento, um aditivo para ser colocado na água. E o granjeiro não punha, escondia. Quer dizer, e o resultado não vem, a culpa em Goiás é muito comum, né? Do proprietário, ao contrário do sul do país, onde às vezes o dono da granja é que faz o próprio manejo. Em Goiás a gente tem, né, essa mão de obra terceirizada. E aí, cara, com esse granjeiro você não vai a lugar nenhum, né? Eu queria que você falasse um pouquinho com a sua experiência em vários livros. A gente está falando aqui da ponta, né, do chão de fábrica, aqui lá na base, o granjeiro, mas isso vale para o CEO da empresa, né? Isso vale para todos os níveis, né, hierárquicos da empresa, questão de pessoas, né? Porque não pegar um gancho, né? Se der aí mais uma palhinha para a gente, como você enxerga a importância do homem mesmo, do tomador de decisão, enfim, essa questão de pessoas, fazendo gestão de pessoas, fazendo com que isso vire, igual você falou, muito bem explicado aí, lá na ponta, uma redução de custo. Perfeito. Pessoas, parafraseando aí, são a alma do negócio, né? Vamos dizer, é o coração, é o pulmão, é também o cérebro, é o que vai fazer realmente aquela atividade ser lucrativa, não só financeiramente, não, mas lucrativa ambientalmente, lucrativa socialmente, geral, para todo mundo, né? Então, você, logo no começo da sua fala, quando você começou a falar sobre a questão pessoal, você falou de informação. A gente tem muita informação. E não porque eu tô aqui com você, isso é real mesmo. Eu conversei por umas 2 horas do telefone, né, com um produtor de Goiás, lá do norte de Goiás. E conversa vai, conversa vem. Ele falou: Thiago, a gente vive no mundo da informação, né? A gente está no momento da informação. Isso é lindo. E o Thiago, especialmente, eu trabalho com informação. Preço, custo, contato, etc., com pessoas, informação. Só que a gente tem um probleminha de... Ele falou que o problema não é do prefixo, não. Mas esse prefixo, se a gente tirar o prefixo in, a gente está com um problema de formação. E não é a culpa do Marcos, do Thiago, é geral isso daí. As pessoas, muitas vezes, o celular é uma coisa fantástica, mas tem muita informação rápida, muita informação, muitas vezes não consistente, e as pessoas elas estão entrando no ambiente de trabalho, daí que nem você falou, seja do granjeiro, seja do CEO, preocupado no celular, preocupado no WhatsApp, preocupado no Instagram, no TikTok, cliques, etc. E não está focando no principal problema. Realmente é o processo produtivo, são as pessoas, é o engajamento, hoje está tudo muito caro, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo, empregar uma melhor tecnologia, entender o processo. Hoje está muito simples, eu trabalho com muitos estudantes, né? Maravilhosos, você comentou, né? Os estudantes, eu gosto dos estudantes porque o estudante vem com a provocação, vem com a vontade de mudar, né? Mas também quer que as coisas aconteçam rápido. Puxa vida, eu estou 20 anos completado em agosto de 22, trabalhando com informação. Eu não vou falar todo dia, porque daí eu vou estar mentindo, mas toda semana eu aprendo alguma coisa nova, seja na questão do agro, seja na questão da dinâmica. Então eu acho que a gente precisa realmente trabalhar melhor as pessoas. De novo, desde o granjeiro até o CEO, porque realmente a informação ela nos ajuda, mas eu tenho que saber aplicar ela, tá? Então a gente vê muito essa dificuldade, assim como a coordenação, a diferença entre líder, chefe. Eu tenho que envolver essa turma, eu tenho que mostrar que ele é importante para o processo, mas não é só da boca para fora, não. Eu envolvo ele no processo, dando condições para ele tomar a decisão. Bom, você é responsável por isso e você vai me entregar. E por isso você vai ter essa recompensa que muitas vezes não é financeira. São cargos, sim, é uma questão salarial, mas a questão de saber, puxa vida, eu faço parte do processo e a granja cresceu por causa de mim. Então realmente passa um pouco pela
Esse momento atual que a gente vive, dinâmico, de coisas curtas, meias palavras, as pessoas estão dirigindo de celular, aí a culpa é do governo, a culpa é da inflação, a culpa é do OVNI da China. Não, as pessoas não estão mais realmente prestando atenção no que é necessário. Aí voltando para a nossa atividade agro, que é aumentar a produção, porque eu reduzo o custo de escala. Eu falo desculpa só para encerrar, eu falo muito, né? O professor fala muito, mas eu não me preocupo com o preço. O preço é importante, é importantíssimo, mas não é fundamental. O que me preocupa é produzir mais, porque se eu produzir mais eu reduzo o custo de escala, eu melhoro a minha margem financeira. Esse é o ponto. E é isso que as pessoas deviam focar. E para mim focar em aumentar a produtividade, eu tenho que ter informação, eu tenho que ter bons funcionários, eu tenho que passar para o meu funcionário o que eu preciso fazer. Assim como o CEO tomar a decisão correta. Para tomar a decisão correta, eu preciso ter informação. Não, muito legal. Acho que esse recado é muito legal de passar, realmente. Entender o negócio, tomar decisões corretas, investir em pessoas, formação, informação, tudo isso é muito legal. Bom, para a gente finalizar então, já caminhando para o fim, vamos falar um pouquinho do futuro, Thiago, né? Eu sei que sempre, né, falar do futuro é mais complexo, né? Tem várias variáveis que a gente às vezes é colhido de surpresa. O exemplo aí da pandemia, né? Quem que imaginava que viria uma pandemia pela frente, mudou até o nosso jeito, comportamentos, enfim, mudou tudo, né? Tem antes e pós-pandemia algumas coisas que mudaram para sempre, né? Mas é claro, do que você conhece, como é que você enxerga o futuro da nossa avicultura? Né? E aí, só para dar um exemplo do momento, né? Nós estamos aí hoje, né, com a faca no pescoço, aí, toda a avicultura nacional, com todos os alertas ligados, todos os nossos vizinhos, só falta o Paraguai confirmar o caso de influenza. Nós estamos assim, né? Todo mundo de cabelo em pé, com todas as velas para todos os santos aí, né, e claro, não só as crendices, mas obviamente com ações muito práticas do nosso ministério, que eu aproveito aí para elogiar, tá tendo uma conduta muito boa, muito responsável sobre a possibilidade, fechando e redobrando todas as atenções para evitar que a influenza chegue. Né? Então, para dar um exemplo do dia, né? Quer dizer, se entrar, obviamente que o futuro vai ser diferente. Como é que você enxerga, enfim, o nosso futuro da agricultura? E pensando até médio e longo prazo, como você vê o futuro da nossa cadeia produtiva aí de avicultura? Bacana, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu vou falar da sanidade e da influenza, mas assim, a gente tem aí alguns pilares importantes. Primeiro, é onde que está o crescimento do consumo. Crescimento do consumo na Ásia. China, Malásia, Indonésia, Filipinas, Coreia do Sul, até mesmo aí saindo da Índia, que também tem uma produção grande, mas indo para o México, é onde que a população vai crescer, são as economias de desenvolvimento, e é onde que elas precisam. Thiago, mas daí elas vão demandar mais milho para produzir o frango lá? Não, elas vão continuar demandando o milho, o frango, a carne suína, a carne bovina nossa, principalmente frango, barato. A população, quando cresce, ela quer alimento barato. A gente tem que focar muito, é muito importante a gente entender nessa linha de crescimento do consumo, o foco crescente no consumidor. O que o consumidor quer? O consumidor quer um alimento saudável e, obviamente, quer preço. E aí a gente começa a entrar na questão da produção. Como aumentar a produção e reduzir custos se a gente continua aumentando as exportações? Sim, é continuar produzindo mais. É incentivando a produção de grãos, aumentando a produtividade de grãos, mas também, obviamente, melhorando os índices zootécnicos, os índices produtivos dentro da granja, dentro da fazenda. E aí, sempre focado nos pilares de sustentabilidade. Tem a questão ambiental, tem a questão social, o emprego, o envolvimento, e tem a questão econômica. E, por fim, a questão de intensificação de medidas sanitárias e bem-estar animal. É a toada futuro. O mundo está preocupado que a galinha que não tem metro quadrado para produzir, na gaiola, ovo, o frango, qual não é melhor ter um frango extensivo do que totalmente intensivo, a porca, a matriz tem que estar em comunidade e assim por diante. E por fim, a sanidade. Sanidade, eu vou falar da sanidade, quais os impactos futuros, mas eu vou fazer um adendo aqui, não é puxão de orelha para a empresa de sanidade, não. Puxão de orelha para todo o setor.
E aí eu estou falando como brasileiro e como uma pessoa que está envolvida no agronegócio. A gente não tem problema sanitário aqui no Brasil desde 2005. Eu estou falando em escala comercial. Febre aftosa, peste suína africana, peste suína clássica e influenza aviária. Se a gente pegar o mapa de doenças no mundo todo, não preciso nem falar da peste suína africana, a África, a Europa, a Ásia. Se eu falar de influenza aviária, eu já coloco aí Estados Unidos, Europa, África, Ásia e agora nas Américas. O Brasil é o país que tem uma carne em termos de confiabilidade, custo baixo, segurança alimentar e um rebanho saudável. E ninguém fala isso. A turma está preocupada com o pum do boi, está preocupada com a Amazônia, que tem que estar preocupado sim. A gente tem que focar, como tem que focar em logística, em tributo, tem que focar nesse processo também, mas ninguém fala. Eu não ouço falar. O mundo está se perdendo em guerra, terremoto, já falei da inflação, e a gente tem esse produto para a turma. A gente tem essa carne competitiva e, de novo, saudável. Então a gente precisa falar mais. Então não é um puxão de orelha para a indústria de saúde animal levantar essa bandeira, não, mas sim para a cadeia como um todo. Tá, Thiago, mas aí, falando de sanidade, a influenza tá aí. Chegou nos países andinos, sim. Preocupa? É obviamente que preocupa. O professor Marcos falou muito bem, a gente tem realmente uma atenção muito interessante do nosso ministério, das secretarias de defesa de todos os estados. Realmente tem essa atenção, porque a gente atingiu um nível de produção de frango, né, com muita tecnificação, com muita gestão, com muita qualidade. Então, se preocupa, porque... Obviamente, se a gente entra, vamos supor, bater aqui na madeira, não vai entrar, mas vamos supor que entre. A gente tem um impacto, seja de segurança alimentar, até como humana, a gente sabe disso, tudo que aconteceu na China. A gente tem realmente uma pressão econômica, seja por aumento do custo, porque se eu reduzo a produção de frango, eu reduzo a oferta de frango. Seja para o brasileiro, que ele vai buscar outra carne, como buscou na época da gripe do porco, nem da peste suína, a gripe do porco lá de 2009. Assim como para o mundo todo. Que é outro ponto que a turma me questiona muito, viu, professor? Falar, o novo governo vai fechar mercado. Não vai fechar mercado. Não pode fechar mercado porque o mundo todo precisa do alimento do Brasil. Então, antes do governo falar que vai fechar mercado, a China, países do Oriente Médio, Europa, o próprio Estados Unidos fala, não, você não pode fechar o mundo, você é o balizador da segurança alimentar. Então vamos pensar no pior dos cenários. Entrou a influenza aviária aqui, perdeu-se o controle, realmente a gente vai ter uma inflação de preços no mundo e no Brasil, tá? Mas realmente, eu acredito que antes de perder o controle, realmente a gente vai conseguir, realmente, caso haja um foco aqui, controlar, dado todas as medidas que estejam sendo tomadas. Agora, por outro lado, realmente, se a gente tem um problema, os olhos se viram para suínos, para bovinos, né? Para outros segmentos que realmente não vão ser afetados. Então, a gente tem, graças a Deus, no país, a gente tem a produção dos três tipos de carne, assim como de tilápia, que realmente pode nos ajudar. Mas, evidentemente, que é um impacto que o mundo todo sofre. Não à toa, a gente está exportando cada vez mais frango. A gente está exportando cada vez mais carne suína e carne bovina até mesmo em janeiro. Janeiro foi o recorde das 3 carnes. A China comprou mais. A China comprou mais, como outros países estão comprando mais. Então, esse cenário, eu acho que a gente tem, nessa questão da influenza, a oportunidade de levantar uma bandeira, mais uma vez, coisa que aconteceu da peste suína africana em 2009, temos um produto saudável. Primeiro ponto. Segundo ponto, ficar muito atento para que esse impacto não nos afete tanto internamente como externamente, exportação, divisas que entram no país. Então a gente realmente tem que ter um carinho especial nesse momento de influenza aviária que a gente está passando. Bom, Thiago, ótimo, muito boa conversa. No nosso tempo aqui está se esgotando, então muitos recados foram dados. Estou muito feliz aqui com essa nossa conversa. Com vontade de continuar ela aqui, mas a gente tem aqui a nossa limitação de tempo, né? E a gente termina, Thiago, é uma tradição do nosso podcast aqui, né? O Aviário. A gente
faz 3 perguntas, isso vai lá do podcast de suíno também, né? A gente termina com 3 perguntas para o nosso entrevistado, né? E a primeira pergunta é: qual o seu livro favorito relacionado à área técnica e de trabalho seu, levado à cadeia de aves? E sim, eu sei que hoje a gente não tem mais essa questão do livro, né? Principalmente na área técnica, é muito segmentado isso. Mas de qualquer jeito, assim, né? A ideia aqui é você levantar aí um livro que, enfim, que você vê como referência para a área, enfim, comentários sobre... A gente falou aqui de informação, né? Que livro é que te chamou a atenção na sua formação ou que ainda você recomenda para os seus alunos? Enfim, um livro na área técnica. Um livro, né? É difícil, né? Mas não, vamos lá, prometo. Mas eu vou escapar aqui, mas um livro na área técnica que me, dada a minha formação, chama Economia de Comercialização Agrícola, que engloba todo esse processo, que produto eu coloco no mercado, a que preço, como que funciona o mercado, que região. Então é um livro dinâmico, atual, né? Que é já antigo, mas muito atual, onde a gente estuda essa comercialização de produtos agrícolas. Está muito vinculado ao que a gente discutiu aqui hoje, seja mercado interno e externo. E só para... Eu sei que desculpem, organização do aviário, professor Marcos, tem uma elaboração e análise de projetos. Eu acho que vincula o que a gente falou, a segunda temática. Então é analisar projeto, analisar como eu analiso pessoas, financeiro, comercialização. Então, desculpe, mas são 2 livros. Comercialização, Economia da Comercialização Agrícola e Elaboração e Análise de Projetos. Ótimo, ótimo. E é legal esses livros que são conceituais, como você falou, eles não envelhecem, né? Eles são conceitos básicos que valem ter uma vida longa. Perfeito. A outra pergunta, Thiago, é qual o seu livro favorito? Aí eu não esquece a área técnica, na área geral, um livro que te marcou, um livro que você está lendo atualmente, ou que você leu lá na sua juventude, um livro que você gostaria de fazer algum comentário, que teve alguma importância em algum momento na sua vida. Independente de política, tá? Mas tem um livro que me marcou muito, até virou filme, chama 3.000 Dias no Bunker. Conta a história da formulação do Plano Real até a entrega da faixa do Fernando Henrique pro Lula, né, em 2002 para 2003. Quando ele conta a história do Plano Real, um plano que estabilizou a economia brasileira. Então é bacana, virou até filme, né? O filme chama A História por Trás do Plano Real, mas o livro é muito bacana, 3.000 Dias no Bunker, né? É um livro que, para a economia, e é um livro legal de ler, isso é legal. E um livro que eu tô lendo de cabeceira agora chama Dedique-se de Coração. É a história de como a Starbucks, a cafeteria, né, se tornou uma grande empresa no mundo todo. Então, acho que é legal a questão de empreendedorismo, etc. É o que eu tô lendo. Legal. O livro que me marcou muito foi esse daí, 3.000 Dias no Bunker, onde a equipe se reuniu e falou, não, a gente precisa resolver o problema do Brasil. É fantástico. Mas esse daí é como uma empresa se tornou referência mundial, aí 3.000 dias, dedique-se de coração, vale a pena. Ótimo, ficou a dica aí. Pra gente encerrar, Thiago, na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso, né? Você que é professor, né? Que está sempre conversando com a molecada aí e está passando alguns conselhos importantes, você que tem contato aí com CEOs, enfim, de todas as áreas, né, das empresas, de todos os níveis hierárquicos, o que você enxerga que o profissional de sucesso ele tem que ter? Eu venho falando para meus alunos, até dei um spoiler aqui no primeiro bloco, mas eu costumo dizer, vocês têm que ter uma visão sistêmica do processo. Professor, quem que é o funcionário ou a profissão da indústria da agricultura 4.0? É você ter uma visão sistêmica, você tem que ser um bom agrônomo, você tem que ser um bom zootecnista, veterinário, economista, mas você tem que entender os processos. Eu não posso ter uma formação acadêmica, mas eu posso ser um bom granjeiro, eu posso ter um bom chão de fábrica na granja, mas eu tenho que entender o todo, eu tenho que saber da onde que está vindo meus produtos, o processo e para onde que está indo. Porque na ponta final tem um cara que quer um preço barato, quer um produto saudável, e na ponta inicial tem muito investimento de tecnologia para fazer aquilo dar certo. Então, eu preciso ter essa visão sistêmica. Eu acho que esse é o profissional, o granjeiro do futuro, aquele que entendeu o processo como um todo, que não é simples, não. Ô, Thiago, antigamente era só para saber a quantidade de fósforo, potássio. Mas você precisa saber comercialização, você precisa saber tratar bem o seu funcionário. É essa visão
que eu acho que esse é o granjeiro do futuro, esse é o profissional do futuro. Bom, muitíssimo obrigado, Thiago. Conversamos aqui com o Thiago Carvalho, economista. Eu acho que essa conversa de mercado ajuda nisso que você falou aí do profissional de sucesso, né? A gente que é da área técnica, a gente que às vezes não é exatamente da área de economia, e essa importância da gente enxergar todo o processo, isso realmente é fundamental. E você trouxe muitas informações, muitas dicas, certo? Muitas ideias para a gente, inclusive, desenvolver. A gente agradece muito, foi uma entrevista que trouxe muito conhecimento aí e abre alguns horizontes aí para a gente, que às vezes a gente se envolve numa rotina, não sai daquilo. Eu acho que essas dicas que você dá aí para a gente quebrar um pouco disso ajuda muito a gente desenvolver mais a nossa avicultura. Então, muitíssimo obrigado. Eu deixo a palavra com você para você fazer as considerações finais. Muito obrigado, Thiago. Não, eu tenho só o que agradecer o convite, o espaço, né? É sempre bom. Às vezes a gente fica na nossa rotina, né, e acha que é tão natural o que a gente faz, mas é importante sim mostrar diversas visões, o que a gente vem fazendo, mas a importância, né, de cada segmento, né, o produtivo, o comercial, a dinâmica do acadêmico muitas vezes, mas eu acho que é válido. Fica o meu agradecimento a todos aqui da organização do Aviário, principalmente ao Marcos aqui pela condução, é sempre uma conversa leve. Então eu acho que a gente tem, só para a gente encerrar a nossa fala, a gente tem realmente todas as ferramentas para sermos referências, sermos os maiores produtores, sim, como a gente vai chegar assim em breve, mas uma produção sustentável. Tá na moda o tema sustentável, mas é uma palavra importante. De novo, sustentável economicamente, para a gente ter uma sustentabilidade ambiental, uma sustentabilidade social e devolver, né, para o país realmente produtos de qualidade, mas assim como receitas, empregos, assim por diante. Então, a gente está no caminho certo, resta a gente realmente empregar tudo que a gente conhece e tem disponível. Obrigado. Obrigado, Thiago. Agradeço também aí as pessoas que estão nos acompanhando. Convido a nos seguir aí nas nossas redes. Que cada episódio a gente tenta trazer aqui um novo tema para a gente poder discutir. Muito obrigado, tchau, até o próximo episódio. Tchau, valeu.